Começando agora o segundo episódio do podcast Foco no Enem. Olá, seja bem-vindo ao podcast Enem em Foco. Eu sou a Raquel, aluna da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas e estou aqui para apresentar o segundo episódio desse nosso projeto. O que nós queremos é ajudar na preparação daqueles que irão concorrer a uma vaga nas universidades através do Enem, principalmente aqueles estudantes que tiveram maior dificuldade de acesso a conteúdo e materiais em razão da quarentena e do isolamento social. Neste podcast, nós iremos comentar assuntos que muito provavelmente estarão presentes nas provas. Iremos também dar dicas para a redação, comentar a resolução de questões e muito mais, sempre com dicas e comentários de professores e profissionais das mais diversas áreas. O segundo tema que nós escolhemos são os direitos humanos, assunto que aparece muito nas provas. Gostou? Então vem com a gente! Bom dia a todos os ouvintes! Esse é o podcast Foco no Enem e hoje nós iremos abordar um tema muito recorrente nas últimas provas, os direitos humanos. Você sabe qual foi o contexto em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi escrita? Você sabe quais são os impactos dela nos dias atuais? Isso e muito mais nós iremos abordar hoje aqui nesse episódio. Então pega um papel e uma caneta e vem com a gente. Explicar como a Carta de 1948 foi escrita é preciso retornar a 1850, o momento da Segunda Revolução Industrial. Durante a Segunda Revolução Industrial, a partir da invenção do motor de combustão interna, da descoberta do petróleo e do surgimento da eletricidade, ocorreu uma expansão gigantesca na capacidade de produção das fábricas e das indústrias, principalmente no continente europeu. Assim, como consequência dessa rápida expansão, a matéria-prima presente nos países europeus começou a esvaziar. Dessa forma, as potências industriais europeias passaram a disputar matéria-prima e mercado consumidor no continente africano. Essa exploração do continente africano é conhecida como imperialismo, momento em que países europeus, pautados no capitalismo liberal, colonizaram países africanos, retirando todo tipo de matéria-prima para fomentar a expansão industrial. O imperialismo ampliou demais as tensões entre os países europeus que disputavam zonas de influência na África, motivando, por fim, a Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914 e com seu fim em 1918. Nessa guerra, também conhecida como Grande Guerra, a Europa se dividiu em duas alianças opostas, a Tríplice Entente, formada pelo Reino Unido, a França e a Rússia, e a Tríplice Aliança, formada pelo Império Alemão, pelo Império Austro-Húngaro e pelo Reino da Itália. A Tríplice Aliança quem começou a guerra, mas no fim das contas não foi a vitoriosa. O Império Alemão, que fazia parte dessa aliança, tinha especialmente uma grande dificuldade na guerra. Ele batalhava contra a Rússia ao norte e contra a França ao sul. E para piorar, em 1917, os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Tríplice Entente, Reino Unido, França e Rússia, o que contribuiu para a rápida derrota alemã. Terminada a Primeira Guerra Mundial, podemos finalmente tocar no tema do podcast Direitos Humanos. As potências mundiais perceberam que a guerra, no fim das contas, tinha sido ruim para todos. Todos teriam sido prejudicados político e economicamente. Assim, resolveram se juntar e assinar um tratado de paz em 1919. Esse tratado se chamou Tratado de Versalhes. Para evitar novas guerras, o tratado instituiu a Liga das Nações, local onde os países poderiam discutir seus problemas diplomaticamente. E, além de evitar novas guerras, o Tratado de Versalhes também tinha como objetivo evidenciar a derrota alemã na guerra. E, assim, punir a Alemanha, que era considerada a grande causadora da guerra. O tratado obrigava o país a pagar indenizações absurdas, reduzia consideravelmente seu território e limitava bastante o tamanho de seu exército. Dessa maneira, a ideia do Tratado de Versalhes era instituir a paz, mas evidentemente não deu certo. O Tratado de Versalhes impulsionou um sentimento revanchista dentro da Alemanha. Muitos alemães ficaram inconformados com a humilhação do Tratado de Versalhes de 1919. Dessa maneira, o tratado criou um ambiente perfeito para o crescimento de uma ideologia extremista com vontade de se vingar.
Assim, surgiu o nazismo, ideologia inspirada no fascismo de Mussolini, que já governava a Itália de forma extremista. O nazismo era uma ideologia de extrema-direita que se sustentava no nacionalismo alemão, no anticomunismo, no antissemitismo, ou seja, considerava os judeus impuros e hostis, e por fim, também se sustentava na defesa da propriedade privada. Hitler, ao assumir o cargo de Führer na Alemanha, ou seja, grande líder, em 1934, prometeu a todos se vingar da humilhação sofrida pelo Tratado de Versalhes. Assim, prometia guerra contra os países que antes teriam ganhado e humilhado a Alemanha. Dessa maneira, depois de um grande investimento no exército alemão, Hitler começou a invadir alguns territórios da antiga Tchecoslováquia, ameaçando toda a Europa. Nesse momento, porém, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos ainda acreditavam que o interesse de Hitler seria apenas dominar aqueles territórios, e não causar mais uma grande guerra mundial. Mas essa percepção mudou quando a Alemanha invadiu a Polônia em 1939. Como a França e a Inglaterra já tinham um acordo com a Polônia, ambas decretaram guerra contra a Alemanha, dando início à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial durou de 1939 até 1945, resultando na derrota alemã depois de ser invadida pelos Estados Unidos ao sul e pela União Soviética ao norte. Foi uma guerra que mobilizou todos os cantos do mundo e afetou direta ou indiretamente todos os cidadãos. Se tem estimado que o número de mortos da Segunda Guerra Mundial esteja entre 70 e 85 milhões de pessoas. O sofrimento causado pela guerra é impossível de ser mensurado. Além do número de soldados mortos em combate, vale a pena ressaltar o aspecto talvez mais cruel do nazismo, o Holocausto. O Holocausto foi o extermínio da população judaica como resultado de um processo de hostilização dessa religião. Durante a era do nazismo, os judeus eram tratados como escravos e prisioneiros em campos de concentração, onde se praticavam os piores métodos de tortura já existentes. Uma maneira muito conhecida que os nazistas utilizavam para assassinar judeus era a utilização de câmaras de gás. Para dentro delas, centenas de prisioneiros eram levados e então era liberado um gás letal para o corpo humano, matando todos que estavam lá dentro em questão de minutos. Diante de tanto sofrimento, as potências vencedoras se viram na necessidade de finalmente realizar um acordo de paz mundial que realmente funcionasse. Com esse objetivo, em 1945 foi instituída a ONU, Organização das Nações Unidas, sendo até hoje fundamental para manter a paz e a segurança internacional, a fim de evitar uma nova guerra de grandes proporções e de estabelecer relações diplomáticas entre os países integrantes. Nesse mesmo objetivo, a ONU se reuniu em 1948 para finalmente escrever a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Carta de 48 foi um avanço enorme dos direitos sociais humanos na atualidade. Até hoje, ela é uma referência para todos os países que a ratificaram. A maioria dos países democráticos recorrem aos artigos expressos na Declaração para formularem os seus textos legais e aplicarem as decisões e medidas jurídicas. Isso porque os direitos humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a qualquer ser humano, não importando a classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Dentre eles, temos o direito à vida, à liberdade, à saúde e à segurança das pessoas, bem como o direito à defesa e ao justo julgamento a quem for acusado de um crime. É fundamental a leitura da Carta de 48 por todos. Nós devemos saber quais são os nossos direitos, até para que possamos nos proteger de possíveis violações. Assim, conhecendo os nossos direitos e deveres, estaríamos nos protegendo daquilo que a ONU buscava evitar: ditaduras tirânicas. Finalizando esse quadro, vamos agora para o quadro Questões do Enem. Sua atenção agora é fundamental. Vem com a gente! E
E agora apresentamos nosso quadro voltado à resolução de questões do Enem. Como hoje trataremos de direitos humanos, assunto que cai muito nas provas, decidimos trazer duas questões. Elas tratam de dois marcos fundamentais relacionados ao tema: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, em 1789, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Caso queira consultar as questões, são as de número 47 e 49 do Caderno Azul do Enem de 2017. Nos dois casos, a pergunta é o que motivou, ou seja, o que estava por trás de cada uma dessas declarações. Para respondê-las, se faz necessário entender o contexto. Vamos lá? Falando primeiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vale lembrar, como falamos no primeiro quadro do podcast, que ela foi escrita em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Na questão da prova, o texto fala um pouco sobre o uso da ciência nas teorias de superioridade racial, ou seja, tentar buscar argumentos na biologia que defendessem o racismo. Elas começaram lá no século XIX, mas foram muito usadas por Adolf Hitler em seus discursos. Defendendo uma raça superior, o regime nazista assassinou milhões de pessoas que não eram da sua etnia, como negros, ciganos, judeus e povos eslavos de países vizinhos. E a pergunta dessa questão é justamente sobre isso. Pensando no Holocausto e nos horrores dos campos de concentração na Segunda Guerra, a prova pede para você identificar um acontecimento recente da época que motivou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A resposta certa é: execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Essa prática violava uma série de direitos, então foi necessário que os Estados assinassem um documento recorrendo os direitos humanos e se comprometendo em assegurá-los a todos. Só que o pensamento e a discussão sobre os direitos humanos não começou nos anos de 1940. Na verdade, eles já eram assunto nas discussões do século XVIII, nos anos de 1700. Em 1789, aconteceu a Revolução Francesa, um marco na história mundial e tema comum nas provas do Enem. Esse movimento revolucionário queria o fim do absolutismo, sistema vigente em vários países europeus da época e que tinha como principal característica o poder absoluto do rei. A vontade dele vinha antes da vontade do povo, e muitos franceses questionavam isso. O questionamento e a insatisfação eram inspirados pelo Iluminismo, corrente de pensamento dos anos de 1600 e 1700, que é apresentada no texto da questão. O texto caracteriza o Iluminismo como uma mudança no plano das ideias e das mentalidades. Isso se dá porque esse movimento ressaltava a razão e o espírito crítico, buscando explicações que não fossem baseadas na religião, colocando como central a vida social. A prova pede uma das bases para a corrente de pensamento iluminista, e a resposta certa é universalização do princípio da igualdade civil. Com isso, vemos que a Revolução Francesa trouxe com o iluminismo os ideais representativos dos direitos humanos: a igualdade, a liberdade e a fraternidade. O exemplo mais nítido disso é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que defendia a universalização de certos direitos e garantias básicas, ou seja, que eles fossem assegurados a mais pessoas, não só homens brancos e ricos. Começamos agora um dos quadros mais importantes do nosso podcast, o quadro Redação Enem. A redação do Enem, como vimos no episódio passado, deve ser um texto dissertativo argumentativo, sendo uma das partes mais importantes da sua prova. Houve um tempo em que desrespeitar os direitos humanos da sua redação era motivo para anulação da mesma. Hoje, essa recomendação para os corretores não existe mais. Porém, mesmo que não resulte mais na anulação da sua redação, o desrespeito a esses direitos ainda pode te custar pontos valiosos, principalmente na competência 5, que estabelece que a proposta de intervenção respeite os direitos humanos. Além disso, argumentos que acabam não seguindo a Declaração de 1948 da Assembleia da ONU também podem resultar em perdas de ponto na competência 3, uma vez que tais argumentos costumam ser frágeis. Como já falamos como a redação deve ser organizada,
vamos direto às discussões relacionadas à temática discutida no nosso programa de hoje. É normal, nas redações do Enem, que o tema envolva os direitos humanos. O respeito aos direitos fundamentais de qualquer cidadão é abordado de várias maneiras, como em discussões que envolvam cidadania, o voto e o direito à manifestação, o combate à violência e preconceito de diferentes tipos, seja racial, religioso ou de gênero. Apenas as edições do Enem de 2001 e 2008 não se basearam na cidadania, na ética, no respeito aos direitos civis ou na vida em sociedade. Em 3 oportunidades, o tema da redação do Enem estava relacionado a crianças e adolescentes. É importante que o estudante entenda quais são os direitos do cidadão, que conheça um pouco mais sobre o que é garantido pela Constituição Federal e que saiba exercer o senso crítico ao falar de violência, sem pender para o sensacionalismo. Conhecer a realidade brasileira em relação à intolerância, ao trabalho infantil e escravo, conferir dados sobre os diferentes tipos de violência auxiliam na construção da redação. Além disso, vale a pena lembrar que a redação do Enem sempre aborda temas nacionais. Então, é interessante que, se for falar de direitos humanos, discutir os acontecimentos da ditadura civil-militar no Brasil, por exemplo. Tal período foi marcado pela suspensão de direitos previstos na Declaração de 48, como a liberdade de expressão, a proibição da tortura e da prisão arbitrária, entre outros. Por mais que seja improvável que o período militar seja o tema da redação, relacionar esse momento histórico com uma possível tema que envolva o fato de que 32,4% dos presos do Brasil ainda aguardam julgamento é definitivamente interessante. Não desrespeitar os direitos humanos e, se o tema permitir, falar sobre os direitos humanos na sua redação é um passo importante para chegar no tão sonhado 1000. Usando as dicas dadas no primeiro episódio do nosso podcast, mais os conhecimentos que abordamos nesse episódio, a nota máxima será mais facilmente atingida. Boa sorte! E agora, para o quadro da entrevista, estamos com a professora da FGV, Fernanda Prates, que também é pesquisadora do Centro de Justiça e Sociedade da FGV Direito Rio e coordenadora do Laboratório de Ciências Criminais do Rio de Janeiro. Fernanda, o Brasil possui a 3ª maior população carcerária do mundo. A superlotação de presídios com certeza potencializa os abusos de direito dos presos. Quais são algumas das medidas alternativas ao encarceramento possíveis para evitar esse elevado número de detentos e por que elas não são tão utilizadas? Bom dia a todas e todos, meu nome é Fernanda Prates, é um prazer fazer parte do projeto Foco no Enem e a ideia hoje aqui é falar um pouquinho sobre sistema penitenciário. Um primeiro ponto que salta aos olhos de todo mundo, né, é que o Brasil possui a 3ª maior população carcerária do mundo, o que obviamente gera uma taxa de superlotação das unidades prisionais que é extremamente alta, né? Então, de que forma a gente poderia pensar medidas alternativas a esse encarceramento, essa taxa de encarceramento que é tão alta? Para a gente pensar isso, em primeiro lugar, a gente não pode pensar o sistema penal como afastado da sociedade, né? O sistema penal, ele faz parte da sociedade e ele reflete, né, a nossa sociedade. E a gente tem uma sociedade que é extremamente desigual. E isso se reflete no nosso sistema penal, que é extremamente, né, seletivo. Se você entrar numa unidade prisional, você provavelmente vai ver, essencialmente, jovens negros dentro dessas prisões. Então, a gente está falando de uma população que tem, muitas das vezes, o primeiro contato com o Estado através do sistema penal e não com uma educação ou com um sistema de saúde de qualidade. Então, esse é o primeiro ponto, né? O Brasil, ele pune muito, mas ele pune pessoas determinadas, ele não pune qualquer pessoa, né? Então, esse ponto da seletividade do sistema penal é extremamente importante. Em relação a o que poderia ser feito, né, para diminuir essa taxa de encarceramento altíssima que a gente tem, o primeiro ponto é a limitação das prisões cautelares. Muitas pessoas que estão presas, elas na verdade nem tiveram a sentença condenatória dela.
delas. Elas tiveram um mandado de prisão preventiva, né, para aguardar o processo preso. E muitas das vezes essas pessoas, ao final do processo, ou são absolvidas, né, ou recebem uma prisão que não é privativa de liberdade. Então, o primeiro ponto seria a gente fiscalizar, monitorar de forma muito, muito efetiva, né, como é feita essa prisão cautelar, né, e dos juízes só determinarem uma prisão cautelar, ou seja, no curso do processo, quando ela seja realmente, né, essencial, como diz a lei. Né? Então, eu acho que essa questão da prisão cautelar monitorada e da limitação da utilização da prisão cautelar é um ponto importante. Hoje a gente tem, né, uma lei que prevê medidas alternativas, né, que são super importantes, inclusive com monitoramento eletrônico, mas muitas das vezes essas medidas alternativas elas não são utilizadas e a pessoa permanece presa ao longo do processo. Um outro ponto para a gente pensar também essa questão de medidas alternativas, né, ao encarceramento é a descriminalização das condutas, né? Quando a gente pensa que o sistema penal, a via penal, ela deve ser a última alternativa para a resolução de conflitos e não a primeira, né? A gente começa a perceber que existem várias condutas que são tipificadas, né, que são tidas como crime, que poderiam ser descriminalizadas, né? Então a gente tem crimes de menor potencial ofensivo, inúmeras condutas que poderiam ser resolvidas pela via não penal, tá? E aí vários especialistas, vários estudiosos vão falar aqui, em especial, né, condutas relacionadas à política de drogas, né, que é um dos grandes marcos, né, da criminalização e do encarceramento no Brasil, que essa política de drogas deveria ser revista para a sua descriminalização. Um outro ponto importante, finalizando esse primeiro tópico, é o judiciário buscar penas que não sejam privativas de liberdade, né? A gente tem penas alternativas que restringem direito, mas não restringe a liberdade da pessoa. Então, esse seria um ponto importante também da gente pensar, só colocar a pessoa presa, privada de liberdade, quando realmente não tivesse outra alternativa. Excelente resposta, professora. Tenho mais uma pergunta. No Brasil, a taxa de presos que voltam a cometer crimes está entre 45% e 70%, segundo o relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada de 2015. Dessa forma, é possível que em 2025 a população carcerária no Brasil chegue a 1,47 milhões, mais do que o dobro da atual. Quais reformas no sistema prisional são necessárias para evitar isso, no sentido de investimento em reabilitação e ressocialização para evitar a reincidência? Outro ponto para a gente pensar o sistema penitenciário diz respeito à taxa de reincidência, que é alta, né? O que é a taxa de reincidência? São pessoas que passam pelo sistema penal, né, pelo sistema penitenciário e acabam retornando, né, por terem sido acusadas do cometimento de novo crime, né? De que forma a gente pode pensar alternativas ou medidas para diminuir essa reincidência? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o sistema penal, né, e principalmente a prisão, ela é uma etiqueta, né, que a pessoa vai levar para o resto da vida. Então, só o fato de ter passado pelo sistema penal, isso já dificulta, né, futura ressocialização. Isso dificulta a busca de emprego, isso dificulta as relações familiares. Então, assim, passar pelo sistema penal, né, dificulta você reingressar na sociedade, né? Então, esse é um ponto importante. Agora, a gente pode pensar em algumas melhorias, algumas alternativas, né,
para que eventualmente essa taxa de reincidência ela não seja tão alta. A primeira questão, né, que diz respeito também ao ponto que eu abordei anteriormente, diz respeito às condições da prisão, né? As condições das unidades prisionais, elas são muito ruins, né? Elas são, na maioria dos casos, elas são muito de péssima qualidade, né? E quando a gente fala de um preso, a gente fala de perda de liberdade e não de perda de dignidade, e o que muitas vezes acontece com esses presos. Então, várias vezes a gente vê unidades superlotadas, né? Um preso dormindo praticamente em cima do outro, porque não tem lugar para todos dormirem, presos dormindo no chão, qualidade da comida muito ruim, enfim, mil questões, né, que vão afetar não só a liberdade, não vão restringir só a liberdade, mas vão restringir também a própria dignidade daquele preso. Então, assim, o primeiro ponto é melhorar as condições de existência dentro do sistema prisional, né? Um outro ponto também, óbvio, né, é a questão da educação, né? Em várias unidades você não tem escolas adequadas que deem vazão ao número de presos daquela unidade, então você não consegue, por exemplo, criar um sistema, né, para presos, por exemplo, que não terminaram o ensino médio, né? Eles poderiam terminar o ensino médio dentro do sistema penitenciário, mas por dificuldades, né, do próprio sistema, isso não acontece. Um outro ponto que poderia ser desenvolvido, né, é o programa de trabalho e formação. Então, para além da educação, né, muitos presos não têm o nível médio, seria a oportunidade deles terminarem, né? Para além disso, o programa de trabalho e de formação técnica, né? O programa de trabalho dentro da unidade prisional ou fora da unidade prisional. Então, a ampliação, né, tanto da educação quanto de programas ligados ao trabalho e à formação, isso talvez pudesse ser um aspecto positivo no âmbito da diminuição, né, da reincidência. E um outro ponto é a rapidez e a eficácia na progressão de regime, né? A pessoa entra via de regra, com o sistema, com o regime fechado, né, passa para o semiaberto e depois passa para o aberto. E em cada etapa dessas, ela vai adquirindo mais liberdades. Só que muitas das vezes esse processo ele é muito lento, né, por conta das dificuldades da justiça, enfim. Seria o caso da gente pensar um processo de execução penal bem mais ágil, que dê, né, ao preso a possibilidade de acessar, né, um regime mais favorável para ele, com mais liberdade e, obviamente, mais responsabilidade, de maneira mais rápida. Bom, eu trouxe aqui alguns pontos apenas, né, é um debate extremamente complexo, eu espero que tenha ajudado, e caso alguém tenha interesse, existe o site da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que tem temas e pontos muito interessantes, tá bom? Muito obrigada e boa sorte. Muito interessante, professora. Obrigado pelas respostas esclarecedoras e por sua participação. Seguimos o nosso quadro com o professor Siddhartha Legali, professor de Direito Constitucional da UFRJ e coordenador do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos da UFRJ. Olá, professor, como vai? Gostaria de começar te perguntando: em qual contexto a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU surgiu e quais suas consequências para o direito internacional que conhecemos hoje? Bom, eu me chamo Siddhartha Legali e, em primeiro lugar, queria agradecer o convite para participar do Foco no Enem pelos professores Pedro Ângelo e pelo aluno Eduardo Tavares. É um prazer muito grande bater esse papo aqui com vocês sobre direito internacional, direitos humanos e direito constitucional. Afinal, especificamente em relação ao Enem, esse é um tema muito importante, já que se a redação viola os direitos humanos, ela é desclassificada. Então é importante que o aluno conheça, por exemplo, a Declaração Universal de Direitos
humanos da Organização das Nações Unidas, que vai completar o seu aniversário de número 75, agora em dezembro, dia 10 de dezembro. Então é muito importante conhecer um pouco mais, entender qual a importância disso para o Brasil. A primeira pergunta que eles me fizeram foi exatamente sobre a declaração, como que ela surge na ONU e quais as consequências jurídicas para o direito internacional que a gente conhece hoje. Bom, em primeiro lugar, a Organização das Nações Unidas ela é uma organização internacional. Isso significa que ela é formada basicamente por estados. E esses estados delegam a sua vontade. Naquela época, ali por volta de 1945, foram mais ou menos 60 estados que compuseram e delegaram essa vontade e criam um outro sujeito desse direito internacional, que é essa organização internacional. Ela vai ter um secretário-geral, uma Assembleia Geral, formada por todos os países, um Conselho de Segurança com alguns membros permanentes e alguns temporários rotativos, uma Corte Internacional de Justiça, etc. A Declaração de Direitos, uma resolução dessa Assembleia Geral dessa organização internacional, de modo que, a princípio, a gente poderia pensar que ela não é um tratado propriamente dito, que o Brasil não estava vinculado, mas não é o caso. Os estados internalizaram essa resolução, aprovaram uma lei, e mais do que isso, por costume internacional, que também é fonte do direito internacional, essa resolução se tornou vinculante e obrigatória. Ela é, junto com a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, as primeiras declarações, a Declaração Americana é um pouquinho anterior, em alguns meses, após a Segunda Guerra Mundial. Então ela vai firmar no seu conteúdo a importância de temas como a dignidade da pessoa humana, como a liberdade de expressão, a igualdade entre os seres humanos. Então, e essa declaração é fundamental justamente por ela fixar um conjunto de direitos fundamentais que são inalienáveis, ou seja, que não se pode abrir mão justamente para ter como intenção que não se repita nunca os horrores e os terrores que aconteceram, por exemplo, nos regimes nazistas e fascistas. A ideia é que todos os seres humanos sejam considerados livres e iguais em dignidade e em direitos, como afirma inclusive o próprio artigo 1º. Então essa declaração é fundamental, porque é ela que vai inspirar toda uma série de tratados posteriormente em matéria de direitos humanos no plano internacional e também nas constituições que vão prever direitos fundamentais que se inspiram nesse plano internacional também. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado por sua participação. Também tenho outra pergunta a lhe fazer. Como funciona no Brasil a relação entre direito nacional e acordos internacionais devidamente ratificados que tratam de direitos humanos, no sentido de coexistência e posição hierárquica? Bom, a segunda pergunta que o Foco no Enem me faz é justamente como que funciona no Brasil, qual a relação entre o nosso direito nacional e esses acordos internacionais devidamente firmados. Bom, é preciso dividir essa resposta em duas partes. Uma primeira parte que é normativa, qual a relação hierárquica, digamos assim, entre essa norma e o ordenamento brasileiro, e a segunda que é uma parte mais institucional, ou seja, quem é responsável por interpretar e aplicar esses tratados e essas convenções. Então, em relação à primeira parte, é preciso que a gente conheça que a Constituição de 1988 ela é a lei das leis sobre o território brasileiro, ou seja, ela que regula como uma lei é criada, como você muda a Constituição, qual a hierarquia entre essas normas. Então, no plano interno,
um decreto ele tem que estar compatível com uma lei e uma lei tem que estar compatível com a Constituição. Os tratados, ou declarações em geral, eles vão estar no mesmo plano da lei pela teoria tradicional. Agora, especificamente em relação a tratados e resoluções de organizações internacionais, como a Declaração Universal, você tem um tema que é muito importante, que é um direito humano, como a vida, liberdade, igualdade, dignidade da pessoa humana, entre tantos outros. Por isso, a própria Constituição de 88 excepcionou e colocou num lugar diferente e privilegiado esse tipo de norma. Então, o artigo 5º, parágrafo 2º, vai dizer que os direitos fundamentais previstos na Constituição não excluem outros decorrentes dos tratados de direitos humanos. E o parágrafo 3º do mesmo artigo 5º da Constituição também possibilita que, se um documento desse passar pelo rito de emenda constitucional, que ele adquira o status constitucional. Então, ele vai passar a ser parâmetro de validade para todas as outras demais normas do ordenamento. Aí a subpergunta que surge nesse primeiro eixo é: e se não passar? E se passar pelo processo legislativo normal, como fica? Bom, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, interpretando essa controvérsia, já falou que esses tratados, mesmo que não passem pelo rito, eles vão estar acima da lei, mas abaixo da Constituição, tendo que ser compatível com elas. Isso o Supremo chama de supralegalidade, essa ideia de estar acima da lei e abaixo da Constituição. Então, em termos mais normativos, esses tratados formam, seja numa posição mais progressista, que considera que mesmo eles não tendo passado por esse procedimento, eles têm status constitucional, que é que eu defendo, seja numa posição como a do Supremo, que acha que é supralegal, eles vão integrar o que a gente poderia chamar de bloco de constitucionalidade, ou seja, esse patamar mais elevado hierarquicamente do ordenamento e que é parâmetro de validade para todas as demais normas. Isso significa que, se uma lei confrontar com essa declaração, essa lei não é válida. Então, essa é a ideia de uma hierarquia superior. Mas é importante também entender e compreender o plano institucional dessa relação entre o direito nacional e o direito internacional. Cada um desses tratados e resoluções foram criando progressivamente comitês para aplicação e interpretação do seu direito. De modo que, por exemplo, a ONU tem uma Comissão de Direitos Humanos, o Pacto de Direitos Civis e Políticos da ONU tem um comitê responsável por aplicá-lo. No âmbito regional aqui do sistema interamericano, a gente tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que protege a Declaração Americana. No âmbito da Convenção Americana de Direitos Humanos, a gente tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o Brasil ratificou todos esses tratados, de modo que ele deve levar em consideração não só o texto desses tratados, mas também os posicionamentos, os repositórios, relatórios, casos, medidas provisionais, estudos desses comitês que aplicam esse tratado de direitos humanos. Então, esse diálogo, para além da questão hierárquica, é fundamental para que haja uma cooperação entre agências especializadas para a proteção dos direitos humanos e fundamentais no plano nacional, no plano regional e no plano internacional. Agradeço novamente os professores Pedro Ângelo e ao pesquisador Eduardo Tavares por essa oportunidade de participar no Foco do Enem sobre um tema atual, já agora em dezembro, da Declaração Universal de Direitos Humanos, e desejar toda a sorte do mundo a quem está se dedicando ao Enem e que revise. A declaração não é tão longa assim e pode ajudar muito a vocês na redação. Desejo sucesso, que vocês venham, enfim, para a universidade e que possam fortalecer a proteção dos direitos humanos através do ensino e da aprendizagem deles nos seus mais diversos espectros. É isso e sucesso! Perfeito, professor. Obrigado por suas respostas esclarecedoras sobre o tema e por sua contribuição ao nosso podcast. Nesse episódio, emprestaram suas vozes para o nosso podcast a Ana Clara Ziberer e eu, Raquel Porto.
O roteiro ficou por conta do Gabriel Couto, da Diana Rodrigues, do João Barroso e do Eduardo Tavares. A equipe de edição ficou composta pelo Isaac Batista. Débora Melegari foi quem cuidou da divulgação do nosso podcast e também fez uma contribuição junto à equipe de gravação. A supervisão do projeto é de Pedro D'Angelo. Ah, não vai embora não! Nós gostaríamos de te recomendar o primeiro episódio do nosso podcast. Ele trata sobre a questão racial. Caso queira dar aquela conferida, o episódio se chama Racismo em Foco. Muito obrigado por nos escutar até aqui. Bons estudos e até a próxima!